Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, ouvindo nas plataformas de podcasts, porém, vendo se você está no YouTube. Num evento completamente raro, de proporções épicas e nunca imaginadas, a gente faz um episódio presencial na cidade de São Paulo. Então, a gente precisou alinhar aqui alguns cosmos, alguns planetas. Caiu até um meteoro lá em Paris, não sei se vocês viram essa imagem ontem, porque a gente conseguiu desenrolar isso aqui. E aí, junto comigo hoje, Paulo Lima, nosso querido Paulinha. Tudo bem, Paulinho? Opa, tudo certo, vocês? Tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Como foi a caminhada da Zona Leste até aqui? Cara, foi árdua, né? O ônibus tá aí pra isso, mas vamos que vamos, né? O meu caminho foi mais curto que o do nosso querido amigo aqui do lado, né? E de graça o seu, né? De graça não. Baratinho. 4,40. Aquele transporte público excelente da cidade de São Paulo, né? Uma referência mundial. E aqui junto com a gente também, Thiago Barbosa. Thiago, também conhecido como nossa filial canadense, que veio do Canadá gravar esse episódio. Tem nada a ver só que ele pra gravar. Só pra gravar. Ele não, tô indo embora amanhã. Não tem família em São Paulo, não tá de férias, veio só gravar e já tá voltando. Brincadeiras à parte, Thiago aí que, inclusive, de lá pra cá no caminho, pegou um resfriado, alguma coisa aí que tá com a garganta meio atrapalhada, Pior né? que não tô resfriado, a minha voz tá bizarra porque eu perdi ela completamente, eu não sei direito porquê, mas os últimos 7 dias foram muito intensos. Eu passei ontem o dia inteiro viajando, 15 horas de voo pra chegar aqui, com um monte de escala no meio, voo atrasado, isso, aquilo, ar-condicionado, e 5 graus em Vancouver, e -1 em Chicago, e 31 em São Paulo quando eu cheguei, e a voz foi pro saco. Eu não fui pra show sertanejo, tá, pessoal? Foi a viagem mesmo, mas não tô doente. Não tô doente, que é importante. Graças a Deus. Só sabe como é que é, né, Paulinho? Só tá doente quem faz exame. Pois Exatamente. Se você não vai atrás, você não tem nada. Pois é. Então, a não ser que algum exame comprove o contrário, o Thiago não tá doente, são só as variações de temperatura da viagem de Vancouver até São Paulo. E aí, antes da gente começar, um abraço para Felipe, Marcos e Léo, que acompanharam a gente ao longo dessa temporada inteira nos episódios. Não estão em São Paulo, não conseguiram estar aqui hoje com a gente, aí acabam ficando de fora do episódio, mas eu boto fé que um dia sai. Um dia sai. Inclusive, esse estúdio, que é o nosso estúdio exclusivo do Super Bowl, né? Ele só vai voltar pro próximo Super Bowl. Então, se esse podcast for pra frente, né? Vocês derem uma ajuda pra gente, curtir a gente bastante nas redes sociais. Quem sabe Léo, Felipe e Marcos estão aqui com a gente no ano que vem, no Super Bowl do próximo ano. Então, um abraço aí pro Felipe, Marcos e Léo, e vamos pro nosso primeiro episódio com vídeo. Eu não sei nem pra onde eu olho, tá? Então, a gente vai aprendendo aí ao longo do caminho. Mas o nosso, então, episódio, como o Paulinho colocou, num estúdio de Super Bowl para falar do Super Bowl. Então, não teria outra pauta para hoje. E esse Super Bowl foi um puta de um jogo animal. Eu acho que a gente pode afirmar isso com tranquilidade, com paz no coração. Só que tem uma coisa que eu queria que a gente tirasse logo da frente. Então a gente tá ali num dos melhores jogos de Super Bowl da história. Talvez até aquele momento o melhor jogo de Super Bowl da história da liga. Aí, não querendo colocar responsabilidade em ninguém, mas tem um amigo nosso que no grupo mandou, né? É o melhor Super Bowl da história. Deu poucos minutos depois, a gente se viu numa situação onde o Kansas City Chiefs estava numa 3ª para 8, não completou um passe, e a gente tem uma flag, uma bandeira das mais controversas aí na história da liga, né? Que acaba dando mais uma sequência de descidas para o Kansas City Chiefs. O Philadelphia Eagles já estava ali sem a maioria, né? Só tinha mais um timeout para pedir. Isso acarreta no Kansas City Chiefs acabar com o relógio, fazer o field goal da vitória, ser campeão do Super Bowl, porém, com essa flag super questionável. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar hoje, pra gente já tirar da frente, assim, e depois disso a gente faz um episódio alto astral. Ou, quer dizer, não sei qual é a opinião de vocês sobre a flag, mas eu acho que vai ser mais alto astral depois desse comentário. O que vocês acharam dessa flag? Cara, eu fiquei muito puto, assim. Eu achei trágico, assim, achei uma coisa trágica, porque mais do que tudo eu acho que não foi falta. E eu acho que isso importa, pra mim importa. Eu acho que não foi falta, simplesmente não foi.
a gente tava... Eu e o Paulinho, a gente chegou cedo aqui no estúdio pra gravar e a gente assistiu de novo o Super Bowl. A gente assistiu junto, a gente tinha assistido cada um separado na sua casa. Hoje a gente assistiu junto pra comentar, pra trocar nossas notas e tal, e comentar o jogo. E te falar que quando aconteceu o lance, e a gente assistindo em tempo real, eu fiquei puto tudo de novo. Eu joguei meu celular na mesa e falei, cara, eu consegui ficar puto com uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Porque em tempo real, simplesmente não foi falta. Assim, quando você assiste em câmera lenta e você vê a camisa do cara mexendo um pouquinho, assim, assado, tudo bem. Assim, você quer ser técnico sobre isso? Tecnicamente, se mover um pouquinho a camisa, pode falar que foi Rony, sei lá. Quando você assiste esse troço em tempo real, sem ser câmera lenta, na câmera do jogo, assim, juro, eu fiquei olhando e falei, cara, esse é o lance da flag mesmo? Tipo, eu fiquei pensando se era ou se não era, porque assim, não acontece nada ali, ele não afeta em nada a rota que o adversário tá correndo, enfim. Eu acho trágico porque foi um dos melhores Super Bowls, não foi o melhor Super Bowl da história, mas eu me diverti mais em algum outro jogo, mas foi um baita jogo, e aí a gente tem muita coisa pra falar, a gente vai falar do jogo em si, mas esse jogo ser tão incrível por 59 minutos, e aí no último minuto ele ser decidido por um lance, a arbitragem decidindo um lance tão polêmico, eu acho que não faz jus ao jogo, e eu acho sacanagem, assim, eu acho que a gente foi privado de assistir uma coisa que teria sido linda, porque assim, o Kansas City Chiefs, a defesa podia ter parado o Philadelphia ali, ou seja, o que a gente foi privado de ver é o Philadelphia receber a bola com 1 minuto e 45 de relógio, 2 tempos para pedir, tentar fazer um drive para empatar o jogo e levar para prorrogação, que teria sido maravilhoso. Um jogo incrível desse merecia uma prorrogação. Ou fazer um touchdown incrível e virar no final e ser uma vitória foda. Ou a defesa do Chiefs segurar os caras, não conseguirem fazer o drive e eles ganharem. Então, assim, eu acho que tinha uma chance grande do Chiefs ganhar, mesmo assim, sabe? Então, não é que fica um asterisco na vitória do Chiefs ou nada assim, mas, cara, é um lance tão anticlimático que assim, a gente tava cada um assistindo na sua casa, mas a gente tava comentando no WhatsApp o jogo inteiro, né, no grupo, né? E tava todo mundo, cara, puta, que baita jogo e tal, que jogasse, a gente vai falar do jogo, mas na hora que saiu foi uma ducha de água fria, foi uma brochada tão grande assim, que não merece, o jogo não merecia, o jogo foi incrível e não merecia um troço desse, né, Paulo? Eu acho que tem esse efeito, pra mim teve muito esse efeito da brochada, da ducha de água fria. Cara, a hora que aconteceu, eu já sabia que aconteceu, eu já comecei a... E o jogo acabou, né? Você já começa a se empacotar embaixo do cobertor, e, tipo assim, o chute entrou, é isso, pá, confete pro alto, beleza, desliguei, vou dormir, mas com aquele gosto amargo, assim, na boca, né? E, tipo, é muito forte essa sensação, Thiago, de, tipo, nos privaram de ver o que fosse para acontecer. Exato. Porque ia ter várias questões ali que a gente precisava saber como ia se desenrolar. E talvez não desse em nada. Talvez o Chiefs fosse campeão de qualquer forma, no tempo regular. Eu acho até que tinha mais chance disso acontecer que qualquer outra coisa. Eu acho que um drive de 1 minuto e 40 ali, saindo da sua linha de 25, provavelmente, ou até pior do que isso. E você sabendo que o Eagles não ia correr com a bola, né? A partir daquele momento, os Eagles não podiam mais correr com a bola, ficava mais... E havia pressão de tudo que é jeito. A gente sabe como o Steve Spagnuolo é bom de mandar pressão no fim do jogo. Sabe, Chris Jones ia crescer. Tinha uma chance grande do Chiefs ir lá e ganhar mesmo assim, mas fica um lance meio anticlimático e tal. Enfim, acho que o Mahomes também merecia mais, sabe? O segundo Super Bowl do Mahomes, que vai rumando a passos largos para virar, se não o maior de todos os tempos, um dos maiores, assim. Eu já acho que ele é o melhor cara que eu vi jogar. Eu nunca vi um cara tão talentoso na minha vida. Eu acho que ele é o melhor jogador que eu vi jogar. Se ele vai ser o maior de todos os tempos, eu não sei, depende da continuação da carreira dele. Um cara desse não merecia que o segundo Super Bowl desse tivesse um lance tão anticlimático. Ele foi MVP do Super Bowl e eu só conseguia pensar, pô, eu queria ter visto o que aconteceu. Eu queria que o Jalen Hurts tivesse uma última chance de carregar o time, né? Então... Eu já tenho uma opinião que ela é igual, porém diferente. Porque assim, na minha opinião, os jogadores jogam de acordo com os critérios que a arbitragem vai impondo. Então, se durante o jogo, algumas jogadas, o árbitro não marca a falta, é natural que os jogadores falem, pô, ele não marcou falta, então quer dizer que eu posso fazer.
né? E aí você imagina que foi um jogo inteiro em que jogadas muito similares passaram batida pela arbitragem, ou jogadas até que seguraram mais, também passaram batidas pela arbitragem, e justamente nessa jogada a arbitragem resolve marcar, né? Então, assim, eu, na hora que eu tava vendo o jogo, eu não achei que tivesse sido falta. Eu precisei ver uns 3 replays assim pra falar, tipo, se levar a regra ao pé da letra, é falta. Tem uma coisa que dizem que geralmente você precisa ver 3 replays pra achar a falta. Esse é o perigo da câmera lenta e tal. Quando você vem... Aposto que o ângulo que você achou que foi falta foi em câmera lenta, não foi mas, enfim, em tempo real, sabe? Mas assim, eu precisei ver 3 replays pra achar que foi falta. E beleza, vai lá, foi falta, o James Bradbury falou que foi falta, ok. Mas, é aquele negócio, a gente tem que levar a regra ao pé da letra pra gente falar, pô, foi falta, tem que marcar. E eu acho que não é o caso, porque, como eu falei, os jogadores eles jogaram o jogo de acordo com os critérios que a arbitragem impôs pra eles durante 4 períodos. E só em uma jogada eles resolveram que iam marcar. Então, na minha opinião, foi falta? Foi. Era pra marcar? Não era pra marcar. Tá? Porque, concordo, roubaram da audiência, né? Porque eu acho que o grande prejudicado de tudo isso foi a audiência, né? Foram os torcedores que queriam ver um jogo, né, sem polêmicas. E acho que, inclusive, é bizarro como parece que já virou uma coisa repetitiva na NFL isso, né? A gente paga, a gente pega pra ver, e no ano passado, no Super Bowl do ano passado, também teve uma chamada muito parecida com essa no fim do jogo, né? Os Bengals estavam na frente do placar por 4 pontos do Los Angeles Rams, aí marca uma falta em cima do Cooper Kupp, que assim, foi mais falta que essa, mas também bem, né, bem duvidosa, né, numa circunstância em que se não tem a falta, os Rams provavelmente iam para uma 4ª descida, ou eles iam ter que chutar um field goal e iam continuar atrás do placar, né? Ou seja, eu acho que a NFL tem que rever a questão da arbitragem, e isso a gente vai falar sempre, porque tem muita arbitragem ruim na NFL, não é nem que a arbitragem roubou, é que a arbitragem é ruim e prejudica o jogo. A verdade é essa. Eu acho, assim, 2 coisas só. Primeiro, eu acho que você tá certo, assim. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro não é que o Kansas City ganhou o Super Bowl roubado. Eles mereceram ganhar, né? Eles fizeram por merecer estar na frente do placar e, inclusive, eles de um jeito ou de outro, eles estariam 3 pontos na frente, faltando 1 minuto e 40 pro jogo acabar. Eles ganharam isso no campo, né? Mas uma coisa interessante que você falou, o Greg Olsen comentou o jogo na Fox, na TV americana. Ele ficou... A decepção dele foi a mesma que a minha. Assim, ele sentia a dor do cara lá. E ele falou... a palavra dele foi, cara, deixa os caras jogarem. Let them play, ele falou. Deixa os caras decidirem no campo, sabe? O juiz decidiu o jogo, é um troço... Sabe? Porque mesmo se você acredita que foi falta... sabe? Se tanta gente acha que não foi... Não pode, a decisão não pode ser da zebra, sabe? A decisão tem que ser dos jogadores, sabe? Concordo. Deixa os caras jogarem, sabe? Eu concordo. Inclusive, assim... Eu tive a impressão ali na hora que o Juju não ia nem reclamar que não ia ter uma coisa, né? Não, ele sai, tipo... Pois é, o Mahomes até apontou e tal, mas... O Mahomes aponta depois que ele vê a flanela. Porra, até eu, né? Mas Pô, até eu tava Pois lá, mas o Juju ali na hora, né, ele nem fez nada, isso, né? Cara. Então, mas assiste... Então, isso que eu tô dizendo. Você assiste em tempo real, a gente assistiu o jogo aqui, pode. Tava assistindo antes de gravar. Não é nada, não acontece nada no lance. Eu juro pra você, a minha primeira reação foi, peraí, esse é o lance que deram a maldita flag? Porque assim, não acontece nada, o cara corre a rota normal, ele vai até o final. Não pode um jogo dessa magnitude, um jogo bom como esse, ser decidido pelo juiz. Tá? Vou ecoar o que disse o Greg Olsen, deixa os caras jogarem, deixa resolver no campo, né? Agora, eu acho que, assim, eu gostaria de, né, apesar da gente já ter passado bem, eu gostaria de realçar aqui e parabenizar a reação dos jogadores do Eagles. Porque, assim, num jogo como esse, importante como esse, em que chega a arbitragem e interfere dessa forma, e primeiro, o Bradbury, ele depois falou no vestiário que foi falta mesmo, ele achou que não ia marcar, mas ele falou que foi falta. A gente pode até discutir aqui se ele falou, porque, assim, não importa porque ele falou. O que acontece, e eu acho que o que é importante, é que ele falou de uma forma a não
tirar o mérito da vitória do Kansas City Chiefs, né? E é muito difícil a gente ver isso, né? Muitas vezes, pelo menos aqui no nosso futebol, no futebol brasileiro, né? No futebol europeu, assim... O futebol que joga com os pés. Que joga com os pés. A gente vê muitas pessoas reclamarem da arbitragem. Então eu acho... um chororô lascado, né? Pois O Eagles perdeu com classe, né? Pois então eu acho que assim, eles perderam justamente com classe, né? Ninguém fez ali assim, ninguém rodou a baiana ali pra, né? Que eu confesso, fiquei um pouco decepcionado. Eu tava esperando o Eagles no vestiário lá, pistolar geral nas entrevistas e tal. E o Sirianni foi o primeiro, saiu. O cara, o juiz tem ali um milésimo de segundo para tomar decisão, não é minha área decidir se foi ou não e tudo mais. E aí os jogadores seguiram na mesma toada, né? Eu acho que tem uma questão que... perdeu com classe, sei lá, eu discordo muito do foi falta. Até agora eu acho que não foi. Não foi. E acho que a gente foi roubado da oportunidade de ver o que ia ser. Exato. E é isso, assim. Só que eu acho que o Eagles, ele também... E aí até a gente já pode, talvez, começar a falar um pouco do jogo. Porque o Eagles, ele pode ter essa sensação de, cara, a gente não chegou nesse ponto por causa do juiz. E vamos colocar uma coisa aqui que é muito importante. Ser juiz é difícil pra caralho. E não só de futebol, né? Qualquer juiz, assim. Exato. É muito difícil ser juiz, assim. Que esporte que é mais de boa ser um juiz? Acho que voleibol xadrez, é tranquilão, né? De certo? Voleibol acho que é tranquilão, né? Deve ser de boa o xadrez, não né? tem contato, né? Xadrez é não, legal. Mas o próprio voleibol, pô, é que agora tem muito ajuda né? de vídeo para determinar a questão da linha. Mas, pô, tem questão de 2 toques, tem questão de toque na rede, tem questão de invasão, que são todas argumentativas. É difícil, assim. Então, acho que xadrez deve ser o esporte que é mais fácil ser juiz, assim. Não é um puta de um trampo difícil. Só que não foi o juiz que colocou o Eagles nessa situação. Não foi por causa do juiz que a gente chegou naquele cenário. Foi por uma série de fatores que começam lá atrás no jogo. Lá atrás, quando, por exemplo, o Jalen Hurts pega uma bola, quer dizer, não pega, né? Recebe um snap, a bola pipoca, não sei o quê, fumble retornado para touchdown, um momento da partida que poderia ter uma vantagem sendo criada ali pelo Philadelphia Eagles, que empata o jogo, meio que o Chiefs nem fez por merecer essa jogada, né? Não foi que tipo, o Chiefs foi e forçou um fumble no Jalen Hurts ou forçou alguma coisa a acontecer. Não, cara, a bola simplesmente pipocou. Então isso mantém um jogo que poderia ter desgarrado, apertado e continuar nessa pegada. Tem retorno de punch longo, que não devia ter acontecido. E nesse próprio drive, esse último drive ali, cara, o Chiefs estava caminhando, não sei se não diria que tranquilamente, mas, cara, ele estava metendo um drive de 3 minutos, avançando o campo inteiro em 3 minutos. E foi a tônica do segundo tempo todo, né? O ataque do Chiefs no segundo tempo moveu muito fácil, né? O Philadelphia Eagles praticamente não teve defesa ali, não teve resposta para nada. Então foi a tônica do segundo tempo inteiro, o Kansas City Chiefs movendo a bola com muita facilidade, correndo com a bola. O coordenador defensivo do Eagles perdidaço, jogadores perdidos, assim. A gente tem bastante para falar disso, mas acho que foi a tônica do segundo tempo, né? Essa facilidade com qual o Chiefs superou uma vantagem que era de 10 pontos no intervalo, né? O Eagles foi por intervalo ganhando por 10 e o Chiefs virou, ganhou por 3 no final. Se descontar 13 pontos, foi basicamente o ataque do Chiefs ganhando o jogo de xadrez assim, consistentemente, né? É só uma merda, pra não falar... Eu ia falar uma infelicidade, mas é além da infelicidade, né? É só muito, muito ruim que a gente tenha chegado e isso tenha sido o desfecho dessa partida, né? E eu até vi, os colegas mandaram no WhatsApp, né, no nosso grupo, uma frase que para quem assistiu Game of Thrones faz todo sentido, né? Onde os primeiros 58 minutos do jogo
é tipo Game of Thrones da primeira temporada até a penúltima, né? É uma obra-prima, é um negócio fantástico. E os últimos 2 minutos é a última temporada de Game of Thrones que eu preferia não ter assistido. Segundo o Warren Foster, a NFL é tudo com roteiro, tá? É roteirizado. Você recebe o roteiro antes da temporada. Então botaram lá os roteiristas de Game of Thrones pra escrever o Super Bowl. É incrível, né? Dos criadores de Game of Thrones. Dos mesmos diretores de Game of Thrones, vem aí Chiefs e Eagles no Super Bowl. Imperdível. Mas vamos lá, então. Vamos falar mais da partida, né? Então, vamos esquecer o que aconteceu nos últimos 2 minutos e vamos falar dos primeiros 58 minutos que foram aí fantásticos, coisa linda de se ver. Então, vamos lá. Vamos falar mais dessa partida aí, desse Super Bowl primoroso que a gente teve a oportunidade de assistir entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. E, cara, o jogo começou com tudo, né? Um touchdown para cada lado, defesa segurando, depois, logo no drive seguinte, eu acho muito interessante quando a gente tem uma partida da NFL que começa já logo dessa forma. Um touchdown de cada lado, aí no próximo drive você fala, pô, vem ponto aí. Não. Three and out de um lado, e depois um field goal perdido só com 7 jogadas de outro, já fala, pô, acho que a gente vai estar a gente vai ver um negócio interessante aqui, porque não vai ser tão simples assim. Mas o que vocês acharam principalmente desse início de partida, né? A visão de vocês. Primeiro drive do Eagles, 11 jogadas, 75 jardas, touchdown. Primeiro drive do Chiefs, 6 jogadas. 6 jogadas, 75 jardas e um touchdown. E aí com nem 9 minutos de jogo, 7-7 para começar nosso domingo. Cara, eu achei, digamos assim, normal. Tá, tipo, é normal dentro do esperado, né? Porque, assim, a gente falou, inclusive, no preview, né? Eu esperava que o Philadelphia Eagles viesse pro jogo e pontuasse. E, honestamente, eu no começo, eu não esperava que a defesa do Chiefs tivesse o jogo que teve. A gente pode falar dos ajustes que a defesa do Chiefs teve mais pra frente aqui no episódio, mas eu esperava um Philadelphia Eagles vindo pra cima, começando já tentando marcar ponto, até porque é aquele negócio, você vai jogar contra o Patrick Mahomes e você entra pra tipo, vamos aqui, né, assim, aquele negócio de você colocar o pezinho na piscina só pra sentir a temperatura. Se você fizer isso com o Patrick Mahomes, cara, você tá fudido. Você tem que chegar e ir pra cima dos caras. E o Philadelphia Eagles fez isso. E eu acho que foi a maneira certa deles começarem o jogo. E, honestamente, não tinha muito como esperar outra coisa do Patrick Mahomes que não fosse fazer um touchdown logo em seguida, né, considerando quem ele é. Inclusive, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter uma discussão que não tem exatamente uma conclusão, mas estatisticamente a defesa do Eagles ela é muito boa contra quem é ruim e ela não é muito boa contra quem é muito bom. E aí eu acho que fica uma coisa meio complicada que a gente não sabe qual que é o meio termo, a gente não sabe exatamente, apesar da temporada inteira ter sido jogada, a gente não tem uma noção exata do quão boa é essa defesa do Eagles. Tá? Não estou falando que ela é uma defesa ruim, muito longe disso, mas muito se falou sobre como essa defesa consegue pressionar o quarterback, de como essa secundária é boa. Eu falei muito sobre isso, inclusive, mas depois, vendo tudo assim, de uma outra perspectiva, eu não sei o quão bom eles realmente foram. É meio gozado isso, eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão. Eu acho que a gente teve um jogo que a gente não esperou quando a gente fez o preview, que era um puta jogo da linha ofensiva do Kansas City Chiefs, que foi o que destravou tudo isso contra a defesa do Eagles, né? A gente imaginava que a linha ofensiva de Filadélfia ia ser dominante, até porque eles dominaram todos os adversários da liga o ano inteiro, né? Gente e todo mundo, ninguém conseguia parar de esperar. A coisa mais óbvia desse jogo talvez era essa, né? A linha ofensiva do Eagles vai dominar a trincheira quando ela estiver em campo. O que eu não esperava, e eu lembro até que eu falei no nosso preview, né? Pô, uma coisa que eu tô ansioso é a linha defensiva do Kansas City Chiefs linha defensiva do Philadelphia Eagles contra a linha ofensiva do Kansas City Chiefs, para entender como que elas vão se medir, porque se a gente vai ter uma dominância do outro lado. Se a linha defensiva do Eagles também ganhar as trincheiras, acabou o jogo.
E não foi isso que a gente viu, né? Tipo, foi um jogo bem honesto da linha ofensiva do Chiefs. Na verdade, foi um jogo muito bom, né? Não, honesto não. Acho que essa foi a unidade que ganhou o jogo, na verdade. Porque, pra mim, as duas unidades que destoaram do resto foram justamente as duas linhas ofensivas. Então você via a linha ofensiva do Eagles fazendo um baita trabalho, eles saíam de campo, entrava a linha ofensiva do Chiefs e falava, hold my beer, e fazia melhor e melhor. Agora, sinceramente, o que me estranhou foi que o Eagles teve muita dificuldade de correr com a bola, mais do que eu esperava. Eu achava que eles iam correr com a bola muito mais efetivamente, e quem correu com a bola muito efetivamente foi o Kansas City Chiefs. Assim, o jogo corrido, o primeiro drive, a gente assistiu hoje aqui, o primeiro drive já de cara foi o Pachecão correndo como queria e tirando 4, 5 jardas toda a corrida com as pernas e tal. E a verdade é que a linha ofensiva do Chiefs foi absolutamente maravilhosa. Foi uma masterclass, na verdade, o Lucas, porque o Chiefs correu com a bola como quis. O Patrick Mahomes não sofreu nenhum sack contra essa linha defensiva do Eagles, que é extremamente poderosa. O Patrick Mahomes não foi sacado nenhuma vez. Enquanto que, para mim, a linha ofensiva do Eagles jogou muita bola, mas sobretudo no pass blocking. Eu acho que o Jalen Hurts teve tempo infinito para lançar, espaço, não tinha ninguém nem perto dele, ele tinha um ano para lançar a bola. Então, assim, o bloqueio contra o passe da linha ofensiva do Eagles foi excepcional. Mas contra a corrida achei que deixou a desejar. Então, eu acho que rolaram várias brincadeirinhas ali do Andy Reid e tudo mais, de coisas que a linha ofensiva fez para impedir que a linha ofensiva a linha defensiva do Chiefs fez para complicar a vida sobretudo no miolo da linha ofensiva do Eagles. E o Eagles teve muita dificuldade com a bola, que é uma coisa que eu não esperava, mas para mim, assim, quem ganhou esse jogo mesmo, para mim, o MVP desse jogo não foi o juiz, tá? Não foi o juiz. Mas também não foi o Patrick Mahomes. Para mim, o MVP desse jogo foi a linha ofensiva do Kansas City Chiefs, que foi uma unidade absurdamente consistente do começo ao fim do jogo e permitiu que o Chiefs conseguisse rodar o ataque deles com muita tranquilidade, sobretudo no segundo tempo, assim. Então, eu acho que foi um jogo bem mais do que honesto. Foi um jogo espetacular da linha ofensiva. Os caras estavam comemorando depois do jogo, os caras tweetando lá, 0 sacks e tudo mais. Foi um jogo extraordinário, assim, dos 5 lá, jogaram demais, permitiram que o Mahomes, cambaleando lá, mancando, todo quebrado lá, ainda arrancasse essa vitória na raça, assim. Então, acho que foi um jogo espetacular da trincheira do Chiefs ofensivamente, que realmente eu não esperava. Eu esperava que a linha defensiva do Eagles tivesse muito mais facilidade ali, não teve, de fato não teve, assim. O Mahomes mesmo mancando ali, e os caras entraram para proteger o quarterback deles lá e fizeram um trabalho espetacular. E além dos zero sacks no Mahomes, 158 jardas corridas em 26 tentativas, uma média de 6,1 jardas por corrida. Não acho que jardas por corrida é o melhor indicador que a gente tem. Não é, mas explica esse jogo. Mas explica esse jogo. Assim, tem vezes que essa estatisticamente, nesse caso não foi. Explica o jogo. O que teve de corrida de 4, 5 jardas era o tempo todo. Uma corrida ruim os dois running backs jogaram muito bem, o Pacheco e o McKinney. Os dois jogaram muito bem. Mas assim, corridas, sobretudo no segundo tempo, corridas por fora, assim, que o Eagles não tinha resposta. Então, de fato, foi um effort fenomenal. Assim. E 6,1 pro Eagles nessa temporada, eu não fui olhar, mas eu não sei se eu acho esse número. Não tem. Em nenhuma outra partida. Não tem. E eu acho que é um dos motivos pelo quais eu trouxe essa dúvida com relação à defesa do Eagles, né? Muito talentosa, muito boa, assim, com certeza uma defesa muito acima da média. Mas ela entrou para esse jogo meio que como a melhor da liga, ou a segunda melhor da liga ali atrás do 49ers. E não sei se ela realmente tá nesse nível, não sei se é esse o calibre dela, apesar do talento todo que tem. Agora, eu discordo do Thiago, apesar de achar que também concordo que a linha ofensiva do Kansas City Chiefs jogou pra caralho. Mas eu discordo porque, pra mim, o MVP da partida é o Nick Bolton, linebacker do Kansas City Chiefs.
Cara, Jogou o que demais, esse cara jogou? A temporada Cara, toda foi de absurda. passagem, né? Jogou pra muito caralho. o ano todo, né? Nossa. E assim, não foi só a jogada do que ele pegou o fumble, que, assim, se o Jalen Hurts não solta a bola, talvez ele forçasse um fumble ou ele fizesse um sack, porque ele tava na cara do Jalen Hurts. Né? Então, assim, com certeza teria ali o impacto. Mas, assim, teve uma jogada que a arbitragem marcou primeiro no campo como se fosse uma recepção e fumble e depois foi revertida para um passe incompleto. Que era ele também em cima. Que era ele também em cima ali. Não lembro agora quem foi, acho que foi o Zach Pascal que recebeu o passe. Também uma puta jogada dele. Cara, ele tava em todos os cantos do jogo. Tipo, assim, o Nick Bolton jogou pra caralho. Pra mim, eu acho que ele ficou mais perto de merecer um MVP do que o próprio Patrick Mahomes. E olha que, de novo, aqui é o fã-clube do Patrick Mahomes. Oficial, né? Brasil. Então, Patrick Mahomes, Brasil. Então, assim, eu, né, talvez é o presidente ou co-presidente do fã-clube do Patrick Mahomes, acho que o Nick Bolton jogou, assim, fez mais por merecer, não o MVP. Mas o Brady teve uns desses também, né? Que não mereceu e dão pro cara porque assim, James o White? Lucas... pois é. Quantas jardas aéreas, quantas jardas o Mahomes passou nesse jogo? 170 e pouco. 182. 182. Se eu não me engano, eu vi estatística. Só tiveram 5 MVPs que lançaram para menos jardas do que isso. Assim, o próprio Jalen Hurts teve um jogo estatístico absurdo. Assim. Acho que a gente devia conversar um pouco do Jalen Hurts, porque foi um tema muito grande desse jogo. Mas você vê o jogo estatístico do Hurts. Obviamente o Hurts não poderia ser MVP porque ele perdeu a partida, mas estatisticamente o jogo do Mahomes, assim, não foi tão espetacular. Foi espetacular do ponto de vista que o cara tava quebrado e, assim, resolvendo com as pernas, assim, no segundo tempo e tal. Foi um jogo muito raçudo do cara, que num certo momento acharam que ele ia sair até do jogo, não ia nem voltar. E fez um jogo absurdamente raçudo lá. Mas, de fato... Obviamente você não pode dar o MVP para uma unidade, né? Assim, eu tava usando, enfim, era um jeito de falar, mas concordo com você. Se tivesse que escolher um jogador para dar o prêmio, sem dúvida para mim era o Bolton, assim, muito mais do que o Mahomes, sem dúvida. E num jogo onde o Mahomes ainda lançou para, apesar de só 182 jardas, 3 touchdowns. Então na hora isso você tava falando outra hora de ele ser o cara mais talentoso que você já viu jogar, provavelmente o melhor jogador que a gente já viu jogar, e a gente viu tanto Peyton Manning quanto Tom Brady, por exemplo. Eu acho que isso não é falado o suficiente. A eficiência que esse moleque tem na red zone é anormal até pro nível de quem a gente compara ele, assim. Então, cara, às vezes ele não tá no melhor dia, às vezes eu acho que tem uma discussão que a gente vai ter já, que é muito interessante sobre esse jogo, que é na parte de game plan. Então, porque eu acho que o plano de jogo de defesa e ataque de ambos os times tem muita coisa interessante pra gente conversar ali. Então, mas às vezes faz parte do game plan do Chiefs que não seja ele que carregue o fardo. Pra mim isso ficou até que claro nesse jogo. Não sei se eles foram pro jogo com essa expectativa ou se durante o jogo eles viram que dava pra ser. Mas o fato é que quem foi muito mais responsável ali por mover as correntes foi até mais o jogo corrido do que o jogo aéreo do Kansas City Chiefs. Só que na hora que chega ali na boca, meu amigo, dá na mão do Patrick Mahomes, faz umas jogadas ali engraçadinhas. A gente vai falar ainda, acho que na parte até de plano de jogo, a gente vai falar muito sobre os motions. Então tem dois touchdowns ali com motion que deixa a defesa do Eagles completamente perdida. Só que, cara, dá na mão dele, ele vai achar, ele vai encontrar quem tá livre e vai ser touchdown. É um bagulho bizarro que ele faz na red zone. Eu acho que eu não quero tirar o mérito do cara, porque eu já vi muitos quarterbacks rodarem ataques do Andy Reid. Já tiveram, assim, eu vi Donovan McNabb, vi Michael Vick, vi Kevin Kolb, eu vi Alex Smith. E Patrick Mahomes. Chad Henne, inclusive, que só, antes de você continuar, ele se aposentou depois do jogo, uma carreira de 15 anos na NFL, 40 milhões em salário de dólares
e o mesmo número de anéis Super Bowl de John Elway, Peyton Manning, Bart Starr e Roger Staubach. E se aposentou Que são campeão do lendas. Super Bowl. O último jogo do cara foi o campeão do Super Bowl. Por favor, você pode incluir o Chad Henne na sua lista? Então, Obrigado. Chad Henne também tá nessa lista. Eu vi todos esses caras e outros que eu... Nick Foles também vi. E Carson Wentz? Carson Wentz não foi do Andy Reid. Mas talvez tenham outros caras aí dessa lista que executaram ataques que foram desenhados pelo Andy Reid. E nenhum deles, obviamente, teve o sucesso que o Patrick Mahomes teve. E então isso para falar que eu não tô tirando mérito do Patrick Mahomes quando eu falo que esse sucesso também está associado a Andy Reid. Que, assim, o Andy Reid, eu acho que ele é o cara que melhor ensina quarterback a como fazer para ele ler e processar os dados que estão na frente dele. E o Patrick Mahomes simplesmente é um cara que tem um talento atlético absurdo, consegue fazer passe de... acho que ele faz passe até com a bunda, talvez. E ele consegue processar dado também numa velocidade muito alta. Então é meio que um casamento perfeito, né? Você tem ali, tipo, a maior mastermind, assim, que tem no futebol americano ofensivo e o cara que é o melhor cara para executar, né? Então, esse sucesso para mim está associado também ali ao Andy Reid e a todo, claro, o staff ofensivo dele, né? Porque por mais que ele seja foda, ele não faz todo o trabalho sozinho. Então, assim, esse título tem muito do Andy Reid e eu tenho certeza que o Andy Reid, ele foi para esse jogo pensando também em poupar o Patrick Mahomes. Tipo, ele com certeza falou, eu tô com o quarterback que tá com o tornozelo ferrado, eu não posso depender dele lançar 30, 40 passes nesse jogo para ganhar. Entendeu? Então eu tenho certeza que ele foi para esse jogo pensando nisso e a linha ofensiva foi para esse jogo com essa mentalidade também. Aquele famoso cenário de que se eu precisar que o Patrick Mahomes lance para 300 e tralalá jardas, 40 passes, é porque provavelmente tá tudo ferrado. Exato. Eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Dos 3 passes para touchdown do Mahomes, o primeiro é ele sendo um gênio, porque apesar de ser simples, é ele fazendo as coisas que o Kelce funcionarem do jeito que é imarcável, assim. E aí o Kelce merece um pouco de mérito também. Mas as duas chamadas do segundo e do terceiro foram magistrais, assim. E não só do Andy Reid, mas pelo que o próprio Andy Reid falou depois do jogo, acho que o Eric Bieniemy, o coordenador ofensivo do Chiefs, teve muito envolvimento nessas chamadas e tal. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas foram 2 chamadas magistrais, porque na verdade foi a mesma chamada 2 vezes e foi uma humilhação completa, assim. Então, acho que as duas coisas são verdade, né? O cara é absurdamente talentoso, mas tem um lance de coaching, ficou muito evidente nesse jogo, no segundo tempo, sobretudo, o quanto o coaching ofensivo do Chiefs deixou o coaching defensivo do Philadelphia completamente perdido, né? E aí, no que vai culminar no Patrick Mahomes, que vai pro segundo tempo da partida, 10 pontos atrás no placar, sair de 14 passes tentados, 13 ele acertou, o único que ele errou, ele jogou a bola fora para se livrar de um sec, 126 jardas totais, 4 drives com pontuação seguidas. Então, o Chiefs ele volta do intervalo, né, 10 pontos atrás, igual a gente falou, e aí ele vai para primeiro drive touchdown, segundo drive touchdown, terceiro drive touchdown, quarto drive, o field goal que ganha a partida. O que aconteceu nesse Cara, o que aconteceu... vestiário? Papo de vestiário. E quebrado, né? O cara cambaleando lá. E resolvendo com as pernas. O lance, assim, o game plan foi maravilhoso, assim, do Chiefs no segundo tempo, ofensivo. Os caras ajustaram e acabou, assim. Foi realmente passaram o carro ofensivamente. Mas o Mahomes mostrou uma raça absurda, né? Ele até falou depois do jogo, ele falou, cara, eu tenho a off-season inteira pra me recuperar, eu tô no Super Bowl, eu vou deixar tudo lá no campo, né? E assim, essa mentalidade, ele foi pro pau, que a quantidade de vezes que ele teve que resolver com as pernas, ele meteu lá uma corrida de 10, 15 jardas e conseguiu o first down correndo, tomando pancada e tal, foi inacreditável, assim, o jogo...
Tem cara que é talentoso e acabou, assim. O Mahomes mostrou no topo além do talento dele, é uma raça absurda, assim, né? Você tem um cara que você soma essas duas coisas, a inteligência, o talento físico, como passer, é uma coisa inacreditável. E a raça que ele mostrou é imparável, né, realmente. Espetacular. E até antes do 2-minute warning, e que vai ser antes da flag, antes do field goal, o Mahomes ele corre para 26 jardas pelo meio num scramble, que ninguém estava esperando, e é talvez a jogada que iria sacramentar a partida, né? Então é muito, muito bizarro, assim, acho que o nível de jogo dele, o nível de entrega... É isso, né? Também tá no Super Bowl, não é hora de se poupar, né? E era, assim, ele tava naquele momento que era basicamente agora ou nunca, né? Então, ele fez o que tinha que fazer. Basicamente, ele sabia que o jogo tava no final, ele sabia que provavelmente era o último drive que ele ia ter na partida, e falou, bom, foda-se. E a gente não sabe quantos Super Bowls ele vai ganhar, né? Assim, você não desperdiça a chance de ganhar um, né? Você tá lá, bicho, você dá tudo que você tem, porque... vai saber o que vai acontecer, né? Assim, eu acho que ele vai voltar no Super Bowl muitas vezes. O Patrick Mahomes nunca jogou um jogo de playoff fora de casa, que é uma estatística surreal. Acho que ele foi pro Championship Game em todas as temporadas dele na liga, como starter. Ou seja, é um troço surreal. Não tem motivo nenhum. Já saiu as bolsas de apostas para campeão do Super Bowl ano que vem. O maior favorito campeão do Super Bowl ano que vem é o Kansas City Chiefs. E alguém seria idiota o suficiente de não colocar isso, né? Então, assim, eu acho que ele vai voltar algumas vezes, eu acho que ele vai ganhar mais Super Bowls no futuro, mas vai saber o que vai acontecer, né? O Kelce tá indo pro fim da carreira dele, o próprio Andy Reid talvez fique até o fim da carreira do Patrick Mahomes, mas talvez ele aposente, né? Então... o Andy Reid é 6 anos mais novo que o Pete Carroll e 6 anos mais novo que o Bill Belichick. Então, se esses dois ainda estão aí, eu não vejo por que o Andy Reid sairia. Eu acho que o Andy Reid ainda tem aí muita lenha para queimar. Assim, eu acho que essa é uma dinastia que veio para ficar. Eu acho que já é uma dinastia. E, assim, também não vou ficar surpreso se Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles jogarem outro Super Bowl nos próximos 5 anos. Não vou ficar nada surpreso com isso, porque o Eagles, apesar de estar sofrendo agora com a saída de alguns coordenadores e assistentes, o Philadelphia Eagles ainda é um time muito novo e um time que tem espaço para crescer, tem uma boa administração de cap, enfim. Eu só acho que o Eagles vai sofrer porque nos dois lados da trincheira, que é onde eles dominam mais do que qualquer outro lugar, a secundária deles é jovem, mas assim, tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva tem jogadores já de idade bem avançada que devem aposentar bem logo, assim, né? Então, tem que ver como é que essa reposição vai acontecer. Acho que o Eagles, muito mais do que o Chiefs, perdeu uma oportunidade de ouro de ganhar um Super Bowl aqui. Acho que o Jalen Hurts tem um futuro brilhante pela frente, jogou muita bola e tudo mais, mas não sei, eu não sou tão otimista com esse Eagles, não. Perdeu o coordenador ofensivo, que vai virar o head coach do Indianapolis Colts. Perdeu o coordenador defensivo, que vai virar o head coach do Arizona Cardinals. Vai perder vários jogadores de trincheira que devem aposentar na próxima uma. Alguns devem aposentar agora, alguns devem aposentar daqui a um ano. Então, assim, tudo bem, é difícil falar do GM que tá montando um time melhor que qualquer outro, né? Em tese, ele talvez consiga repor tudo isso, mas vai ter que repor, porque eles vão perder muito, muito talento de trincheira, que é a identidade do time deles mora lá, né? É que são os dois lados de uma mesma moeda, né? Você tá vendo o copo meio vazio, Thiago. Que é justamente, tá perdendo os coordenadores, alguns jogadores já estão velhos, podem se aposentar, mas de outro lado, o head coach é novo, era só a segunda temporada dele como head coach do time, o quarterback tá num contrato de novato ainda, então tem... Né? Tava, né? Porque reza a lenda que a primeira coisa que vão fazer agora vai renovar. Lógico. Mas assim, a gente comentou até num episódio anterior aí, ou 2 episódios anteriores, que o Chiefs tem um lance que é meio raro, que é a continuidade de todo mundo, né? O Eric Bieniemy e o Spagnuolo, os dois fizeram um trabalho espetacular nesse Super Bowl. Os caras estão lá faz um século e não sai, vão ficando, né? E o Eagles, um ano bom dos caras, os caras perdem os 2 coordenadores na primeira temporada que eles
explodiram, né, cara? Então, é foda. Assim, não dá pra você ter um sossego, né? Vai ter que reconstruir o staff. Eu imagino que eles vão perder vários coaches que vão para esses times Seguir os juntos, caminhos, né? né? Seguir junto com os coordenadores, né? Então, você pega um coordenador posicional e dá para ele uma promoção para coordenador ofensivo, né? Ao que tudo indica, o quarterback coach do Eagles vai virar o novo offensive coordinator lá, mas, quer dizer, outros caras podem sair do staff também, né? Então, o Chiefs, até isso, ajuda demais, né? Os coordenadores vão ficando. O Eric Bieniemy parece que vai entrevistar para coordenador ofensivo, porque ele não consegue virar head coach. Parece que ele vai entrevistar para coordenador ofensivo de alguns times aí e tal. Não sei se ele vai querer sair. Não, é que a história é... O contrato dele acaba agora. E o próprio Andy Reid estaria incentivando ele a ir embora para ele mostrar que ele seria capaz de fazer sozinho, né? Então, vamos ver. Eu acho que é bem possível que ele realmente saia agora. Decisões ousadas, mas acho que isso também reflete muito do que é a liga, né? Na NFL não tem muita paz. É isso, assim, um ano bom. Pô, Thiago, eu lembro de você falando isso antes de a gente ter o podcast, né? E também falou bastante isso no começo do podcast. É uma liga que todo mundo copia quem ganhou. E mesmo derrotado, o Philadelphia Eagles é um vencedor dessa temporada, cara. Chegou, cara, foi a melhor campanha na temporada regular, chegou no Super Bowl, ficou a um detalhe de ser campeão do Super Bowl, com um quarterback novo, com um coaching staff novo, todo mundo quer copiar. E a melhor forma de copiar é trazer os caras lá de dentro direto, né? Então é isso, a NFL não te dá paz. Mas a gente tá comentando muito sobre os coordenadores, né? Então, coordenador ofensivo e defensivo do Philadelphia Eagles, que agora vão, depois do Super Bowl, se tornar head coach, né, nas últimas vagas que a gente tinha aberto na liga, e coordenador ofensivo e defensivo do Kansas City Chiefs, que por algum motivo eles não saem de lá. A gente não sabe exatamente qual que é a razão. Acho que é uma boa oportunidade da gente falar um pouco sobre o gameplay, né? Então, como que esses times entraram pro jogo, qual que foi o plano de jogo, porque eu acho que essa é uma discussão muito interessante e eu tenho até alguns takes aqui afiados sobre esse assunto. Então, game plan, assim, acho que para mim foi muito claro, a gente até comentou um pouco no preview, né, qual deveria ser o plano de jogo do Philadelphia Eagles, e eu vi que eles entraram justamente com a mentalidade que a gente achava correta, né, não vamos deixar o Patrick Mahomes em campo. E eles tiveram muito sucesso nisso, né, então, 35 minutos, quase 36 minutos de posse. E se você vai olhar assim, alguns dados, né, coletivos, eu arrisco dizer que o Philadelphia Eagles meio que dominou esse jogo. Tem aqui uma argumentação para fazer, que eu até quero ver se vocês concordam, de que o Philadelphia Eagles jogou melhor essa partida. O Eagles fez o que tinha que fazer, né? E ainda assim eles perderam o jogo, não só perderam o jogo, mas esse jogo ele foi arrastado o tempo todo. Ele não conseguiu desgarrar. Mas, Paulinho, vê um negócio aqui. Primeiras descidas, 25-21 pro Eagles. Total de jogadas, 72-53 pro Eagles. Total de jardas, o Eagles tem aqui quase 80 jardas a mais que o Kansas City Chiefs. 2 drives a mais. Mais jardas aéreas. Ele ainda assim conseguiu mais 100 jardas correndo também. Nas quartas descidas, só o Eagles tentou quarta descida. E tem quarta descida que a gente acha que eles deveriam ir, que eles não foram. Mas eles tentaram 2 e conseguiram as 2. Terceira descida, mais eficiente o Kansas City Chiefs. E, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta, interromper. Eles foram mais eficientes com relação a turnover também? Talvez tá aí o segredo do porquê que eles não perderam a partida. Que eles não ganharam a partida. Porque, assim, os grandes times, eles ganham o jogo a partir do erro do adversário. Eles não cometem erros e eles forçam o erro do adversário, ou quando o adversário comete erros, eles capitalizam em cima disso. E eu acho que tem 2 jogadas que, assim, tudo bem, eu concordo, o Eagles dominou grande parte do jogo, mas os Eagles cometeram 2 grandes erros nessa partida. O primeiro foi o fumble do Jalen Hurts, que foi retornado por um touchdown, e naquele momento, se não tem o fumble e os Eagles conseguem pontuar naquela posse, eles iam abrir 2 posses de vantagem
eles iam queimar mais tempo do relógio e a coisa talvez ficasse um pouco mais complicada para o Kansas City Chiefs. E depois disso, agora no segundo tempo, teve o retorno do punch do Kadarius Toney, que foi um retorno enorme e ele já foi derrubado na red zone do Kansas City Chiefs. Então, foram 2 jogadas que, cara, foram muito custosas. Uma custou justamente 6, 7 pontos depois do extra point, e a outra que, assim, um drive que ia demorar, sei lá, 3, 4 minutos, acabou durando pouquíssimo tempo e deixou o Kansas City Chiefs na cara do gol já para fazer um touchdown. Então eu acho que foram essas as 2 jogadas assim que causaram a derrota do Philadelphia Eagles. Eu acho muito mais o retorno do punch do Toney do que o fumble, porque o fumble six, tudo bem, tem um impacto grande no jogo, um touchdown ali, você tá com a bola e você entrega pro adversário. Mas ele foi no primeiro tempo e o Eagles se recuperou, né? Assim, o Eagles pega a bola depois dessa jogada, marcha o campo, faz touchdown e vai pro intervalo ganhando por 10 pontos, né? Então, assim, por mais que isso tenha impacto no jogo, o Eagles reagiu muito bem, né? O Eagles estava ganhando por 7 naquele momento, se não me engano, e reage bem e vai pro intervalo ganhando de 10. Eu acho que o punch do Kadarius Toney é que não pode acontecer. Foi o maior retorno de punch da história do Super Bowl. Você não pode sofrer o maior retorno de punch da história do Super Bowl e achar que tá tudo ok. Porque ali, o jogo tava parelho. Ali foi desmoralizante, cara. E ali, um break desse, assim, pra um time, pro Chiefs achar esse touchdown tão fácil como ele veio, foi realmente... Ali eu acho que faz uma diferença brutal no resultado final do jogo, assim. Mais até que o erro individual do Hurts, que até a gente vai falar disso, que a gente vai falar do Hurts um pouquinho mais pra frente do episódio, né? Agora, outra coisa que eu acho que, assim, que ajudou muito o Kansas City Chiefs é, de novo, o Andy Reid e o staff ofensivo do Kansas City Chiefs. Pelo lado do ataque do Kansas City Chiefs, a gente viu que eles, de novo, investiram muito em motion, né, que é mexer os jogadores, os recebedores ali antes do snap. E a gente viu o quanto o Philadelphia Eagles teve dificuldade de lidar com esse tipo de movimentação, não só durante a temporada, mas principalmente durante esse jogo. Né, os Eagles, eles fazem uma movimentação, principalmente quando eles jogam no homem a homem, que a gente chama de rock and roll, que é o cornerback que está cobrindo o recebedor que vai para o motion, ele comunica para o safety, ele vai para o lugar do safety e o safety vai cobrir esse recebedor do outro lado. Então, os 2 touchdowns do Kansas City Chiefs no segundo quarto, 2 dos 3 touchdowns no segundo tempo, foram a partir dessa movimentação. Primeira delas foi para o Kadarius Toney, que chamou o motion, foi o Darius Slay comunicou para o safety. No que o Darius Slay foi para dentro, porque ele estava indo para cobrir o safety, o Kadarius Toney voltou e estava livre. Não tinha ninguém para marcar ele. Das chamadas mais lindas dos últimos tempos, assim. A gente tava revendo o jogo hoje, eu fiquei de cara, assim. Que coisa linda, que chamada maravilhosa, assim. E depois, no touchdown do Sky Moore, mesma coisa, só que do outro lado. Nas 2 jogadas, inclusive, curioso que os Chiefs usam os recebedores em stack, né, que é um recebedor na frente do outro, basicamente, né, e esse posicionamento dos recebedores faz com que a defesa tenha ali já uma dificuldade, né, para marcar. Tem muitas formações que muitas rotas são chamadas em combinação, que é justamente para fazer com que os cornerbacks que estão em homem a homem, eles tenham ali uma confusão logo na linha de scrimmage, né? E isso faz com que os recebedores tenham ali uma saída, né? um release depois no snap, sem nenhum problema, né? Sem nenhuma jam, né? Que eles dizem, que é o cornerback ele segurando o recebedor. Sem nenhuma pressão. Então, assim, o Kansas City Chiefs, eles usam muito motion, eles usam muito esse tipo de formação de stack, de bunch, que é justamente para ter pelo menos 1 ou 2 recebedores toda jogada praticamente, saindo sem nenhuma pressão, sem nenhuma marcação dos cornerbacks.
E aí, quando eles perceberam que o Philadelphia Eagles fazia esse tipo de coisa, e que era uma coisa muito automática, a comunicação entre eles era muito direta, e a atenção do cara já ia para tipo, vou para safety, do safety vou pro corner pro outro lado. Quando eles perceberam isso, eles falaram, bom, aqui tá a brecha na armadura. E aí foi aquele negócio de enfiar a faca e girar. E foi isso que eles fizeram. E foi um troço magistral, assim, do staff ofensivo do Chiefs. E aqui no futebol brasileiro nos anos 90, o pessoal falava de nó tático, não sei se vocês lembram. Fulano deu nó tático no ciclano. Isso aí é a definição de nó tático, cara. Eles identificarem uma coisa dessa e falarem, tá aqui minha brecha pra explorar. E fazer 2 touchdowns iguaizinhos, um de cada lado, faz um na direita, eles fizeram um na esquerda igualzinho, mesma chamada, deu certo as 2 vezes, porque eu acho que eles fizeram em cima de outros jogadores, né? Primeiro eles fizeram em cima de um par, depois fizeram em cima de um outro par. Primeiro foi o Darius Slay, depois foi no James Bradbury, se não me engano. Então, assim, foi masterclass mesmo, foi... Assim, o jogo de xadrez foi aquele momento que, assim, foi um mestre mesmo, assim, foi magistral o que o staff ofensivo do Chiefs fez nesse momento. Mas, sinceramente, assim, eu acho inaceitável que o Eagles tenha... Simplesmente não teve resposta, assim. A gente tem uma estatística incrível que é alinhado com o que você falou, que acho que nas últimas 8 semanas, uma coisa assim, o Kansas City Chiefs transformou em touchdown 80% das vezes que chegou na red zone. Chegou na red zone, fez o touchdown 80% dos drives. Pontuou 80%. Touchdown, touchdown. Que é uma loucura, assim, uma estatística que não existe. E isso tem sido muito em função desses misdirections que eles fazem. Motion e misdirection. Confunde a defesa, então acha que eles fizeram contra o Eagles, fizeram contra as outras defesas também. Acha a brecha, faz uma coisa que confunde a defesa e explora, né? Que aí o seu ataque sabe o que vai fazer. Que nem você falou, você abre espaço, a quantidade de espaço que tinha lá para os caras fazerem os 2 touchdowns, tanto o Tony quanto o Sky Moore, foi um negócio impressionante. Então, assim, eu acho que o Eric Bieniemy precisa receber o crédito. Acho que o Andy Reid é a grande mente por trás da operação toda, mas assim, o Eric Bieniemy, pelo que o próprio Andy Reid falou depois do jogo, teve uma importância muito grande nisso. E se eu fosse... Engraçado, se eu fosse torcedor do... A gente fala isso toda hora nesse podcast, mas se eu fosse torcedor do Arizona Cardinals, eu estaria muito preocupado, porque... Os caras acabaram de contratar o cara que tomou um nó tático absurdo no maior jogo da carreira dele, mano. A gente gravou um episódio que ainda vai ao ar, que é de revisão da NFC. Gravamos eu e o Lucas. E a gente falou, cara, se eu fosse torcedor do Cardinals, a gente falou algumas vezes durante esse episódio. A parte que eu acho mais engraçada é que, assim, frequentemente, acho que todo episódio a gente vai ter um. Se eu torcesse pra esse time, então a gente sempre tem isso. E a gente também tem ao mesmo tempo, nossa, eu não queria torcer pro Arizona Cardinals. Tá tudo ferrado. E agora a gente tá juntando os 2 bordões, né? Se eu torcesse pro Arizona Cardinals, eu não estaria lá muito satisfeito. Mas olha, eu sei que tem muito torcedor do Eagles que critica o Gannon, que é o coordenador defensivo, né? Acho que em algumas críticas eles estão certos, outras um pouco exagerados. Acho que o Gannon fez no geral, ele fez um trabalho muito, muito bom com a defesa do Eagles. Talvez pudesse ser melhor, talvez. Mas eu acho que, assim, esse baile que ele levou do Andy Reid no jogo mais importante da carreira dele, eu acho que só mostra como ele ainda não está preparado, talvez, para ser um head coach. Porque é o tipo de ajuste que, cara, de novo, é o jogo mais importante da sua carreira. É o tipo de ajuste que você tem que fazer. Tipo, se você não pega e senta logo depois de levar um touchdown desse, se você não pega e senta e analisa o que você fez errado e já tenta comunicar isso para os seus jogadores, que não é, tipo, vou comunicar para o Darius Slay, que foi quem sofreu da primeira vez. Você tem que comunicar para a sua secundária inteira, sabe? É o tipo de coisa que você, assim, que você não pode se dar o luxo de sofrer 2 vezes num jogo.
Então eu acho que isso só mostra o quanto que o Gannon ainda tá inexperiente. Não sei se ele vai ser um bom head coach ou não. Eu acho que ele tem Honestamente, eu potencial. torço pra que ele Ele tenha... tem potencial para ser muito bom. Acho que ele tem um potencial para ser muito bom, mas eu acho que talvez ainda não fosse a hora dele. Pode ser uma coisa que prejudique a carreira dele assim, no longo prazo. Não sei. O Cardinals devia ter mudado de ideia e contratado o Eric Bieniemy, eu vou falar isso. Você contrata o cara que deu na tática ao invés do cara que tomou, mas enfim. É que eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado nessa fala, porque assim, quantos caras na liga hoje não vão tomar um nó tático do Kansas City Chiefs, do ataque do Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes, Andy Reid, Bieniemy, peças ofensivas, e aí, querendo ou não, mais um puta jogo do Travis Kelce, uma excelente contribuição do Juju Smith-Schuster, Kadarius Toney aparecendo, Pacheco aparecendo. Então, eu concordo, tá? Tipo, 200%, assim. Não dá pra você tomar... É uma jogada tipo Madden, tá ligado? Tipo, você vai lá no Madden, aí você, porra, chama a jogada, ela dá certo. Aí você fala, nossa, o que eu faço na próxima? Vou chamar ele e vou inverter. Eu fazia isso pra caralho quando eu jogava Madden. Quem então, não? tipo assim, é um negócio meio juvenil nesse nível, assim. E eles foram lá e tomaram 2 vezes essa jogada. Não, isso não pode acontecer. Só que ao mesmo tempo quem nessa liga não toma essas invertidas do Kansas City Chiefs? Tanto do ataque do Kansas City Chiefs quanto da defesa do Kansas City Chiefs, né? Porque são duas unidades ali que tem um plano de jogo, que consegue executar muito bem e que ajusta o tempo todo. Então, eu nunca, principalmente quando a gente chega nos playoffs, nunca é o mesmo time do primeiro tempo do segundo tempo. Sempre muda nesses jogos apertados. E é difícil, cara. É um puta de um staff. E é até por isso que a gente queria falar de plano de jogo, né? Então, é um aspecto muito interessante dessa partida que foi maravilhosa. E maravilhosa muito porque coaching importa. Coaching faz diferença pra caramba. E ainda assim, no final de tudo, eu olho pra essa partida e eu revejo ela, e eu olho as estatísticas, e eu fico me perguntando ainda assim como é que o Eagles não ganhou esse jogo de forma confortável. E provavelmente a resposta está em turnovers, igual o Paulinho trouxe. Porque o plano ali, apesar das falhas defensivas, né, principalmente na segunda metade do jogo, o plano ofensivo e a ideia de jogo do Philadelphia Eagles deu resultado até certo ponto, foi bem executado até certo ponto. E se você acho que se você rever a partida, você vai ficar em vários momentos pensando, porra, parece que o Eagles está dominando esse negócio, parece que o Eagles está dominando esse jogo. E ainda assim eles não são campeões, assim, é um negócio bizarro que a NFL proporciona pra gente aí no Super Bowl e em vários finais de semana, né? E aí acho que tem várias nuances ali que culminaram nesse fator. Turnover é um deles, e só que esse jogo ele só é executado magistralmente, esse plano de jogo do Eagles, porque o Jalen Hurts é um puta quarterback, né? E teve uma temporada absurda. Acho que a gente entra agora para falar justamente dele, que vai ser a nossa última pauta de hoje, né? Então, Jalen Hurts. Só por último, antes de a gente entrar no Jalen Hurts, tem um negócio que a gente falou aqui diversas vezes já, né? O Paulinho sempre, toda oportunidade que ele tem, ele fala isso. E o Felipe também, né? Fazer jus aqui que o Felipe não tá com a gente hoje. Você não joga com blitz contra o Patrick Mahomes. Você não faz isso. E nesse domingo, foi dos 20 jogos do Philadelphia Eagles na temporada, foi o segundo jogo que eles mais fizeram blitz na temporada inteira deles. Se eu não me engano, o primeiro episódio que a gente falou disso é a semana 2 da NFL. Chargers, volta lá, Chargers contra Chiefs. O Chargers começou a fazer blitz no segundo tempo e o Chiefs virou o jogo. A gente tá falando isso desde o início da temporada. Exatamente. 1 a cada 3 dropbacks do Mahomes, o Eagles mandou blitz. E a gente já falou hoje, 0 sacks. A segunda maior porcentagem do Philadelphia na temporada inteira. Gente, algum dia essa galera vai entender que não dá. Não dá para mandar blitz contra o Patrick Mahomes. Mas vamos fechar falando do outro quarterback, Jalen Hurts, que apesar do turnover que pode ter mudado a partida, esse moleque deu um salto fantástico. Assim, acho que é um dos saltos mais absurdos que a gente viu nessa temporada. Temporada que teve vários saltos que a gente não esperava, mas o do Jalen Hurts talvez seja aí o principal salto, assim. Temporada absurda,
e um ótimo jogo de Super Bowl pra ele, né? Eu achei que ele jogou muito. Eu escutei na imprensa americana, assim, na cobertura do pós-jogo, achei que inflaram ele um pouco demais, eu acho que estão exagerando um pouco. Eu escutei analista falando, foi o melhor jogo da história do Super Bowl de um losing quarterback, ou seja, um quarterback foi a melhor performance de um quarterback que perdeu o Super Bowl. É fácil falar isso porque ninguém lembra quem perdeu o Super Bowl. Né? Pois é, mas assim, acho que ele jogou muito, eu tô falando que ele não jogou não, ele jogou muito, porque assim, ele ganhou as coisas com as pernas que ele sempre ganha, essas quarterback sneak, ele é monstruoso, ele é tão bom nisso, que já estão falando em mudar a regra para não permitir que faça mais, então estão querendo fazer que a formação que eles usam lá, com um monte de gente atrás dele para empurrar, seja legal de alguma forma. Tô estudando isso para a temporada que vem. Eles têm essa estatística bizarra de conversão de quarterback. Assim, quarta para não precisava nem jogar. É automático, eles entraram no jogo, era 32 de 36 quarterback sneaks tinha convertido em... ele é monstruoso nisso. Porque entrando no jogo, e durante o jogo eles converteram 5. Ele é monstruoso nisso porque ele tem uma força nas pernas absurda. Né? Então, assim, é impossível de parar. Ele fez passes muito bons nesse jogo, assim, muito bons. A recepção do Dallas Goedert numa 3ª para 16, que até foi para revisão, um jogo lance polêmico e tal. Um baita de um passe, assim. Ele fez passes lindos, mas assim... Primeiro, eu acho assim, ele fez um erro capital que não existe. Você não solta a bola do jeito que ele soltou. Foi quase uma coisa casual. Foi assim. Sozinho, né? Foi quase uma coisa casual, assim. Você não... É um apagão que um cara... Você tá jogando contra o possível maior jogador da história no Patrick Mahomes, você não pode ter um apagão individual desse. Então, para começar, tem isso. Segundo, eu acho assim, cara, eu acho impressionante o quanto o Davante Smith e o A.J. Brown corrigem passes que ele faz, assim, tipo, fazer um ball tracking, tem que parar, dar aquela diminuída no ritmo porque foi underthrow, e aí, então assim, tem passes que o Jalen Hurts ganhou todo o crédito, que pra mim o crédito, sei lá, 70% tá no wide receiver. Fez um puta de um ajuste, que percebeu no ball tracking que ou era underthrow, ou era overthrow, o touchdown incrível do A.J. Brown, puta passe, tudo bem, mas assim, primeiro ele teve um ano pra lançar aquela bola. Segundo, ele manda uma bomba lá pra cima, o A.J. Brown humilha o cornerback na jogada. 2 vezes. Na rota, ele faz um move, ele dá uma seguradinha, aí ele olha, faz o ball tracking, o cornerback não olha, e aí ele dá uma acelerada, tudo bem. O Jalen Hurts jogou a bola pra fora, que é a coisa certa. Tinha mais chance desse passe ser incompleto do que ser interceptado, que é importante. Mas assim, não foi um passe perfeito, por exemplo. A curse desse passe não foi o que a gente tá acostumado a ver em outros caras, um Tom Brady da vida, o próprio Joe Burrow. Ele tenta exatamente a mesma jogada mais tarde no jogo, faz um passe horrível, era para ter sido interceptado, não foi. Enfim, eu acho assim... então assim, ele teve baita jogo, 4 touchdowns totais, 3 touchdowns corridos, fez um baita jogo? Fez, mas ele tem falhas para ser corrigidas, e a gente falou do Arizona Cardinals, o torcedor deve estar bem ressabiado com a contratação do Gannon. Eu acho que boa parte do grande jogo do Jalen Hurts está no game plan ofensivo. Acho que o Shane Station, que vai ser o head coach do Indianapolis Colts, chamou um baita jogo. O game plan foi perfeito. Colocou ele o Jalen Hurts em posição de fazer jogadas simples o tempo todo. Tirou dele o máximo. Assim, acho que esse head coach, assim... O torcedor de Indianapolis Colts tem que estar muito satisfeito com essa contratação, porque o cara fez um jogaço, chamou um jogaço, e o Jalen Hurts, eu acho que jogou muito bem, acho que ele tem muito futuro, é incrível a evolução dele, mas eu acho que tem buracos, ainda tem falhas no jogo dele que ele tem que corrigir. Mas sabe o que eu acho bizarro? Só pra... Eu acho importante que a gente coloca perspectiva nas coisas, né? O Jalen Hurts, ele foi um quarterback de 2ª rodada. E ele tá no seu 3º ano da liga, sendo o 2º como titular de fato. Primeiro ele era reserva, e ele teve 2 como titular de fato. O que você espera de um quarterback de 2ª rodada, que tá no seu 3º ano da liga, mas só 2 como titular? Você espera justamente o que o Thiago falou.
que tem ajustes a ser Sem feito. dúvida, sem dúvida. Essa é a expectativa. Não. Tá tudo bem. Um quarterback de segunda rodada, eu não espero nada. Honestamente, eu não espero nada. Tem essa também. Então a expectativa é essa, que tem ajuste. Ele não é um jogador pronto e a gente não. Ele foi draftado só na segunda rodada, porque ele não é um quarterback pronto. E no terceiro ano não é ainda o tempo dele terminar, né? De limpar o jogo dele. E ainda assim, esse quarterback, no qual eu concordo, gênero, número, grau, tem muito ajuste, tem muita coisa que ele pode se melhorar. Mas esse cara acabou de fazer um Super Bowl de 300 jardas aéreas, 70 jardas corridas e 4 touchdowns totais. Incrível. Não, jogou muita bola. E conversão atrás de conversão. Impressiona a evolução dele, porque assim, a temporada passada jogou muito mal. Assim, ele era um bom corredor, mas como um pocket passer fraco, e esse ano ele evoluiu demais. Assim. Num Eagles que também não funcionava bem, né? Foi um Eagles bem capenga da temporada 2021. Se eu fosse torcedor do Eagles, o que me empolgaria pro futuro seria justamente o Hurts. Eu tenho um franchise quarterback que eu posso confiar, porque assim, eu realmente, o cara tá jogando muita bola, e eu acho que já dá pra dizer que é legítimo que ele tá jogando, né? Que é uma baita notícia, achar um franchise quarterback de verdade. Eu só acho assim, exagerar um pouco. O Sirianni saiu do jogo falando: foi muito bonito ver os dois melhores quarterbacks da NFL jogando um contra o outro e tal. Eu já acho um pouco de exagero. Eu acho que ele não tá lá ainda. Eu acho que se ele fosse ser o segundo melhor quarterback da NFL, ainda tem chão pra ele, assim. Mas, de fato, assim, impressionante o desenvolvimento desse jogador. Palmas pra garra do cara, sabe? Porque foi descontado em Alabama, teve que trocar de universidade e foi substituído numa final do college. Agora, tem isso sobre ele também, né? Assim, todos os jogos grandes da carreira dele, ele não se deu bem. Ele nunca ganhou um jogo grande, assim. Ele jogou National Championship, foi substituído no meio do jogo, Tua entrou, jogou pra caralho. Enfim, jogos grandes, assim, ele... que chega a ser um crime da minha parte, porque ele jogou muito bem. Mas, de novo, eu não consigo ignorar o fato que ele cometeu um erro capital muito, muito pesado no fumble dele ali. Eu concordo. Eu não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que o Jalen Hurts teve uma excelente temporada. Eu cheguei a falar em alguns episódios já que eu acho que ele teve uma temporada de um quarterback top 5. Num ranking geral, eu não sei se eu colocaria ele necessariamente no top 5, mas ele tá bem próximo disso aí. Assim, com certeza ele tá no top 10. Mas, como o Thiago falou, ele teve um puta jogo, ele cometeu um erro, assim, um erro que não dá pra você esperar ganhar o jogo com um erro desse jogando contra o Patrick Mahomes. E o fato dele ter conseguido colocar o Eagles de novo na partida, né? Na verdade, o Eagles não saiu da partida em momento algum, né? Só no final. E o fato dele conseguir ainda construir em cima desse erro, né? Construir alguma coisa positiva, mostra o quão resiliente ele é, que é algo que a gente já falou aqui nesse podcast, mas eu acho que não dá realmente para colocar ele no top 5. Com certeza é algo pro Philadelphia Eagles construir aí nas próximas temporadas, né? Com certeza agora um pouco mais difícil, porque eles vão ter que pagar o Jalen Hurts, porque afinal de contas o cara merece receber o dinheiro de um quarterback top 10 da liga. E também vai ter aí, óbvio, as questões de staff, que com certeza ajudavam positivamente o Jalen Hurts no seu desenvolvimento. Agora sai ali uma das principais peças, não sabemos qual vai ser a reposição ainda, isso pode ter impacto, mas cara, queria ter o Jalen Hurts no time que eu torço, que não é o Philadelphia Eagles, nem o Arizona Cardinals, nem o Kansas City Chiefs. Mas eu queria ter ele porque eu acho que tem muito... é o que eu falei, assim, pensar que ainda tem o que ele se desenvolver no jogo dele, né? E essa já é a contribuição que ele tá fazendo na NFL, com muita coisa ainda que dá para ser melhor. Porra, é assustador, assim. É assustador. Me lembro que a gente tava falando de Trevor Lawrence esse final de temporada, mais playoffs, assim, o que o Trevor Lawrence estava jogando e ainda tem coisa para parar e resolver, ainda tem muito espaço para evoluir. Porra, é assustador, assim, e que bom que a gente assiste futebol americano, que bom que esse é o cenário da liga, onde a gente pode assistir esses caras jogando, se desenvolvendo, e hoje a gente está numa era da NFL,
onde a gente está muito bem servido de quarterbacks de diferentes estilos. Alguns com mais contribuição no jogo corrido, outros com menos, mas a gente está muito bem servido na liga, principalmente na AFC. Então, que bom que o Jalen Hurts também está na NFC, né, para dar uma equilibrada, mas a gente está muito bem servido de quarterback. É isso? Então, esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez, pela primeira vez, no evento raro, com vídeo no YouTube, em certos momentos, porque, bom, você nunca acerta as coisas quando você faz ela pela primeira vez, né? Então, óbvio que a gente teve nossos erros aqui, nossos problemas técnicos, mas nada que tenha impactado no episódio e nada que nos impeça aí de soltar esse conteúdo do último jogo do ano, último jogo da temporada. A parte triste é essa, que é a última partida que a gente viu. A gente fica agora um tempo sem NFL, o que não é o ideal, mas acontece, a gente sabe que faz parte do esporte. Mas não significa que a gente vai ficar um tempo sem conteúdo nesse podcast, né? Então, o Paulinho já adiantou, a gente tem aí alguns episódios falando um pouco mais sobre o que os times que não foram aos playoffs precisam ir atrás agora nessa off-season, né? Esse é um episódio que a gente acabou gravando antes do Super Bowl, então agora já tem algumas atualizações, mas acho que meio que quase tudo que a gente falou lá ainda se mantém, então são 2 episódios bem interessantes. E aí, ao longo da off-season, vem muito conteúdo que a gente vai gravar, né? Então a gente vai ter conteúdo de free agency, a gente vai ter diversos conteúdos sobre draft, né, sobre scouting, sobre os prospects que a gente está para ver. Thiago, grande entusiasta aí do scouting, vai participar bastante do Canadá, né? Porque volta para casa amanhã, depois a gente gravar o episódio, certo, Thiago? 2 semaninhas de férias aí. Achei que foi um bate-volta. Não, 2 semaninhas de férias aí. Não foi um bate-volta, Paulinho, ele mentiu pra gente. Mas é isso, o Thiago volta pro Canadá, a gente faz nossos episódios aí de off-season, de free agency, draft, ainda tem muito conteúdo para vir nesse podcast, e a gente vai seguindo, né, Paulinho? É isso, espero que vocês tenham gostado. Todo mundo que não viu a parte que não tem vídeo, por favor, volta e escute, porque acho que é um conteúdo bem legal para todo mundo. Eu realmente queria que tivesse vídeo, porque a gente faz aqui umas explicações, né, que acho que visualmente ficaria mais fácil, apesar de a gente não ter esse recurso visual aqui, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, nos ajudem nas redes sociais, curtam, compartilhem, coloca sininho para ter notificação, faz todas essas coisas que vocês fazem com todos os canais que vocês gostam, quebra essa pra gente, e porque a gente realmente quer conseguir trazer para vocês mais conteúdo de uma forma melhor, mais didática. A gente sabe que tem muita gente criando conteúdo aqui no Brasil, da NFL. Inclusive, depois que a gente começou o podcast, eu acho que eu pelo menos descobri muito mais gente que estava produzindo conteúdo. Achei muita gente muito legal que está produzindo isso. Se vocês estiverem vendo, por favor, sintam-se à vontade de se convidar para vir aqui participar de um episódio com a gente, né? De verdade, acho que é uma comunidade bem legal da NFL. E, de novo, deem essa força pra gente nas redes sociais. Quem sabe um dia isso aqui vira o padrão do muito incompetente na NFL, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente vai ter vídeo. Spoiler da segunda temporada, a gente tá querendo introduzir mais vídeo no que a gente vai fazer no futuro. Então, assim, essa foi a nossa primeira experiência com vídeo. A gente vai fazer um pouco diferente. Acho que vai ser melhor, até mais legal, algumas coisas que a gente vai fazer de vídeo. De preferência não vai dar pau, igual deu pau na câmera, tá? Deu pau na câmera, a câmera parou de gravar. A gente decidiu não regravar, porque a gente gostou bastante do conteúdo. Mas se der tudo certo, vai ter mais coisa de vídeo aí. Quem sabe pra próxima temporada a gente começa a fazer coisa com mais coisa com vídeo. De repente, todos os episódios a gente começa a fazer com vídeo. A gente tá pensando em fazer umas lives aí também, comentar, fazer live em dia de jogo, comentando o jogo. Enfim, tem um monte de ideia que a gente tá conversando. Manda seu feedback, o que você acha que tá fazendo falta também. Se estiver gostando, pra gente continuar fazendo mais conteúdo. Minha voz acabou, então, de minha parte, eu vou dar meu tchau antes que a minha voz se vá por inteiro. Obrigado por ter acompanhado toda essa temporada e nós vamos seguir de vez. Tem muita coisa de off-season, muita coisa de draft que a gente vai fazer. Free agency vem primeiro, né? Vamos fazer free agency, mas muito conteúdo de draft. Vamos fazer muito scout de jogador. E quando o draft acontecer, comentar os resultados do draft também. Tem um monte de ideia. De repente a gente faz uns mock drafts. De repente vocês ajudam a gente a fazer uns mock drafts. Enfim, muita coisa boa no futuro. Então a gente tá muito empolgado. A primeira temporada
foi muito massa, mas a gente quer fazer muito mais e muito melhor por muito tempo. Então, queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que assistiu, todas as mensagens que a gente recebeu, dando elogio, dando apoio, falando, pô, continua e tal. Muito obrigado do fundo do coração mesmo. A gente faz isso porque a gente ama o esporte e não por nenhum outro motivo. E até porque a gente não ganha nada, né? Até porque não tem retorno financeiro nenhum, por Só enquanto. gasto. Bastante gasto para um retorno financeiro, mas quem sabe se o ouvinte ajudar, né? Tem menos de 1/10 das pessoas que escutam dão follow na gente. A gente recebe assim 10 vezes mais visualização do que a gente tem like na rede social. Então, curte lá a página, segue a gente na rede social, dá o subscribe lá no YouTube, ajuda a gente pra gente conseguir fazer mais conteúdo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por todo mundo que ouviu aí desde o começo do ano, e a gente foi crescendo, a audiência foi crescendo. E é isso aí, vamos continuar, bastante coisa na off-season e chegar inteiro para fazer a temporada seguinte mais forte aí. E vamos seguir o barco. É isso aí, até porque não tá barata a passagem do Canadá pro Brasil, pra gente estar trazendo o Thiago pra cá. Então, é isso, acho que esse foi mais um episódio aí do Muito Competente na NFL. Último da temporada 2022. E ainda aí nos próximos dias já começam a sair o que dá pra gente chamar dos primeiros episódios da temporada 2023. Segue a gente nas redes sociais, então @IncompetenteNFL, tanto no Twitter quanto no Instagram. Espero que todo mundo tenha se divertido e até a próxima.